Olá, vamos resolver agora a questão subjetiva número 2 do 22º exame de ordem. O enunciado da questão. Um estudante de direito, e resignado pelo fato de sua mãe haver perdido uma causa trabalhista, estuda com afinco todos os contornos da lide, a doutrina e a jurisprudência correlatas durante um ano, fim do qual prepara uma ação rescisória, colhe a assinatura de sua mãe na peça e distribui a ação no prazo legal. Considerando a situação retratada e o entendimento consolidado do TST, responda aos itens a seguir. Então, considerando a situação retratada e o entendimento consolidado do TST, ou seja, a resposta estaria no entendimento consolidado do TST, súmula ou orientação jurisprudencial. Pergunta A. Analise a viabilidade da demanda proposta, justificando em qualquer hipótese. A primeira dúvida que surge ao respondermos essa questão A é se a pergunta ela quer saber a viabilidade da propositura da ação rescisória, considerando as matérias que poderiam ser alegadas nesse tipo de ação. Bom, nós bem sabemos que eu não posso simplesmente ajuizar uma ação rescisória por mero inconformismo com a sentença, né? Uma sentença transitada em julgado. Um desrespeito a um preceito constitucional. Então, neste caso, nós poderíamos até ter uma certa dúvida a respeito do teor do que está sendo perguntado. Mas vejam bem a pergunta B. Se a mãe do estudante contratasse um ou uma advogado ou advogado para ajuizar a ação rescisória, etc. E a questão B prossegue. Ou seja, se nós formos ler realmente a pergunta, considerando a situação retratada e o entendimento consolidado do TST, ou seja, eu não quero saber o que consta na letra fria da lei, que são as hipóteses, as matérias que podem ser objeto da ação rescisória. E considerando a pergunta B, que fala caso essa parte autora contratasse um advogado para representá-la, se daí sim seria viável a ação rescisória, se daí sim seria possível ou não a concessão de honorários, vejam bem, juntando essas duas ideias aqui, a gente acaba entendendo bem que o intuito da FGV foi perguntada a viabilidade da propositura dessa ação através do uso do ius postulante pela parte. Vejam que o enunciado da questão fala que um estudante de direito ajuizou a ação, ele elaborou a ação em nome da sua mãe. Só que ele não assinou, até porque ele é só estudante de direito. Ele não é advogado e não é parte. Então, ele, embora tenha elaborado a petição inicial, preparado toda a ação, ele colheu a assinatura da própria mãe, que seria a parte na ação, a parte autora, e distribuiu a ação dentro do prazo legal. Então, a questão aqui ela tem que ser abordada sob o enfoque do ius postulandi, se a própria parte, no caso, a mãe deste estudante, se ela poderia ter se utilizado do ius postulandi para ajuizar essa ação. A resposta é não. A resposta está na súmula 425 do TST, que fala que o ius postulandi, previsto no artigo 791 da CLT, ele encontra alguns limites. Quais os limites de aplicação do ius postulandi na Justiça do Trabalho? No nosso caso, é possível ajuizar uma ação nas instâncias ordinárias, varas do trabalho e TRT. A ação rescisória, o ius postulandi não abrange ações ou recursos no âmbito do TST, e mesmo no âmbito do TRT em que é possível a utilização do ius postulandi, também há limites, também consta lá na súmula 425 do TST, que diz que é possível a utilização do ius postulandi nas varas do trabalho, nos TRTs, exceto em ação rescisória, mandado de segurança, recursos, ações cautelares, que seriam propostas no âmbito do TRT. Então, vamos ver lá o que diz a súmula. Súmula 425. Ius postulandi na Justiça do Trabalho, alcance. O ius postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, onde é ajuizada a ação rescisória. A ação rescisória é da competência dos tribunais regionais do trabalho ou do TST,
conforme a última decisão, a decisão que será rescindida. Enfim, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, voltando à pergunta, analise a viabilidade da demanda proposta, justificando em qualquer hipótese. Então, estamos analisando a viabilidade da demanda sob o prisma do ius postulante. Sob esse prisma, não é possível a utilização do ius postulante com fundamento na súmula 425 do TST. Esta era a resposta correta e é o que constou no gabarito no gabarito que saiu agora há pouco, gabarito preliminar da FGV. O item B, pergunta B. Se a mãe do estudante contratasse um advogado ou uma advogada para ajuizar a ação rescisória, como se daria a concessão dos honorários advocatícios sucumbenciais? Bem, nós sabemos que na Justiça do Trabalho não existe, de acordo com o entendimento também sumulado, não existe honorários advocatícios sucumbenciais, por conta justamente do ius postulante. Como a parte pode estar em juízo sem o auxílio de advogado, o entendimento que prevalece é que não há condenação na Justiça do Trabalho em honorários advocatícios sucumbenciais, porque é opção, é faculdade da parte contratar o advogado, já que ela não precisa de advogado para estar em juízo. Então, neste caso, prevalece o entendimento de que não há honorários advocatícios sucumbenciais. Mas nós não estamos nessa regra geral, nós estamos justamente na exceção, naquela hipótese em que não cabe os postulantes na Justiça do Trabalho. Então, neste caso, é viável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. É inclusive o que diz a súmula 219, inciso 2 do TST, que eu vou ler agora. Súmula 219. Honorários advocatícios. Cabimento. Inciso 2. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. Quem respondeu a questão com base só na súmula 219, inciso 1, como algumas pessoas já me perguntaram, tá? Não vai pontuar. Tá? Ou talvez pontue parcialmente conforme sair o gabarito dividindo a pontuação. Em alguns exames, nos mais recentes, a pontuação foi dividida. Uma parte dos pontos para a resposta correta e uma parte dos pontos para o fundamento correto. Então, talvez perca uma parte dos pontos, ou se não houver essa divisão da pontuação, perde completamente a questão, ok?